terra como este. Aqui, o assombroso é banal. Tartarugas deslizam como cobras e tarântulas dividem suas casas com pequenas rãs. É o reino da beleza e da brutalidade, onde a adaptação é necessária para a sobrevivência. Esta é a Amazônia selvagem. A bacia amazônica, indiscutivelmente, é um dos maiores habitats naturais do mundo. A maior floresta tropical do mundo é irrigada pelo mais potente dos rios, o Amazonas. Lá se encontra a maior diversidade de seres vivos do mundo. E dezenas de coisas ainda são descobertas todos os anos. Mas a Amazônia está mudando depressa, ameaçando os animais e plantas que se desenvolveram aqui durante milhões de anos. Seu futuro está em jogo. O jacaré-açu é um dos habitantes mais antigos da Amazônia. Esses fósseis vivos quase não mudaram desde o tempo dos dinossauros. Mas recentemente observou-se um comportamento estranho entre os jacarés. Ele ocorre durante a estação da seca. Entre junho e outubro, quando só chove alguns dias do mês, há seca na Amazônia. Os níveis do rio baixam, deixando lagoas rasas ao longo dos cursos d'água. E o jacaré-açu aproveita logo a oportunidade. As aves também notam essa mudança. Os talhamares pretos saem da costa e vão para o interior. Centenas de garças também. Essas aves vão para lá por uma razão: a pesca é excelente. Cardumes enormes ficaram presos nessas lagoas e o maior predador da Amazônia se aproxima. Durante a estação da seca, reúne-se um grande número de jacarés-açus. Mas o que eles fazem em seguida é mais extraordinário. Ainda não se entendeu muito bem esse comportamento estranho. Sabe-se que jacarés saltam caindo na água como parte da exibição do namoro. Mas aqui, isso se transforma num balé sincronizado e mortal. Os jacarés-açus parecem estar agindo em grupo para caçar a presa. Os peixes, em pânico, são capturados pelas mandíbulas famintas. E os que escapam são pegos pelas garças que vasculham as águas rasas. E também pelos talhamares mais na superfície. Os peixes não têm nenhuma chance. A bacia amazônica domina a metade superior da América do Sul, estendendo-se por mais de 400 milhões de hectares.
O rio Amazonas atravessa essa estufa de vida fantástica e maravilhosa, percorrendo mais de 6.000 quilômetros. As criaturas desse reino fazem parte de uma rede complexa de dependência mútua. Os relacionamentos interligados evoluíram durante milênios. Um dos mais estranhos e misteriosos inclui uma rã muito pequena e uma aranha enorme. Trata-se de um comportamento raramente visto antes. Essa rãzinha vive no solo da floresta, num lugar perigoso, cheio de predadores em potencial, inclusive uma tarântula. Essa caçadora noturna, com uma envergadura de perna de 16 centímetros, pode pegar facilmente camundongos e até passarinhos pequenos. Ela mata injetando veneno na presa. Primeiro, o veneno atordoa. Depois, enquanto a vítima ainda está viva, ele a dissolve de dentro para fora, para que a aranha possa sugar sua presa. Qualquer criatura procuraria evitar tal sorte. Parece que a rãzinha cometeu um erro fatal ao escolher esse refúgio. A toca da tarântula pode ser uma armadilha mortal, especialmente se estiver cheia de filhotes famintos. O resultado não pode ser bom para a rãzinha. A aranha saltará quando a pequena rã estiver ao seu alcance e injetará uma dose fatal de veneno. Mas não dessa vez. Pelos nas pernas da aranha fazem com que ela detecte substâncias químicas na pele da rãzinha. Talvez ela sinta que a pequena rã seria uma refeição perigosa. Mas por que então ela a receberia em sua toca? Parece que este é um acordo mutuamente benéfico. Rãs comem formigas, que por sua vez roubam ovos e filhotes das aranhas. E para a rã, a proteção é total. Nenhum predador ousaria atacar essa mãe, nem os seus filhotes. Ali perto se passa outra história notável de cooperação e adaptação. Inclui uma árvore, uma abelha e um roedor com dentes afiados. Uma planta da floresta e 2 animais poupam milhões de dólares por ano para a América do Sul, fazendo o que ocorreria naturalmente. A castanheira do Pará vem do Brasil. E a maior parte cresce espontaneamente na Amazônia. Mas ela depende de polinizadores que desenvolveram a perícia necessária. As flores esbranquiçadas da castanheira do Pará têm pétalas bem fechadas. É preciso muita força para separá-las a fim de atingir o néctar que elas encerram. Só abelhas grandes e fortes conseguem. A abelha é recompensada por seu esforço com um golinho de néctar. Mas enquanto entra na flor, ela também é polvilhada de pólen. Quando a abelha vai para outras flores das castanheiras, o pólen se desprende. A abelha ganha uma refeição e as flores são fertilizadas.
O terceiro parceiro nessa história é um pequeno mamífero cujos esforços permitem que a castanheira do Pará sobreviva. A cutia é um dos poucos animais da floresta com dentes suficientemente fortes para quebrar a casca externa da cápsula onde se encontram as sementes. A recompensa é uma refeição substanciosa, com a gordura e as calorias essenciais. Uma única cápsula chega a conter até 25 castanhas, o que é demais para uma cutia comer em uma única refeição. Por isso, ela esconde o que sobrou. A cutia enterra o seu tesouro em toda a floresta. Algumas castanhas permanecem na terra, onde germinam, formando a geração seguinte de castanheiras do Pará. Relacionamentos antigos como esses são essenciais para a vida na Amazônia. Fizeram da floresta o que ela é hoje. Mas durarão se a floresta ao redor mudar? Grande parte da bacia amazônica se encontra no Brasil, onde o desmatamento é um grande problema. Queimam-se árvores para preparar a terra para a agricultura e elas também são cortadas para atender a demanda de madeira. 80% do desmatamento são ilegais. Por enquanto, a floresta tem uma chance de reagir com a ajuda de uma força-tarefa armada. O governo declarou guerra aos madeireiros ilegais. Mas proteger uma área maior do que a Índia é quase impossível. A Amazônia ainda perde todos os dias 19 quilômetros quadrados de floresta. Além da floresta, desperdiça-se também muita coisa. Uma comunidade viva, complexa, cheia de segredos ainda não descobertos que poderiam beneficiar a humanidade. Entre outras maravilhas, a Amazônia é uma arca de remédios. Os cientistas já sabem que mais de 1/4 dos ingredientes dos medicamentos usados na luta contra o câncer vêm das florestas tropicais, mesmo tendo testado apenas 1% das plantas da floresta. Algumas plantas têm componentes letais e são também a fonte de venenos como cianeto e drogas que viciam como nicotina e cocaína. Inúmeras plantas usam esses venenos como defesas químicas. Frutas verdes da floresta são amargas, tóxicas e normalmente indigestas. As araras não têm muita coisa para comer durante a estação da seca. Elas usam seus bicos fortes e suas garras ágeis para extrair qualquer coisa que possa alimentá-las. Depois, tem que suportar um estômago cheio de vegetação tóxica. Como outros papagaios, elas encontram uma solução. Nessa época do ano, os papagaios percorrem mais de 15 quilômetros cada 2 ou 3 dias até uma curva especial do rio. Eles procuram margens de argila que ficam expostas e secas quando o rio recua. As aves aprenderam de alguma maneira que a argila neutraliza as toxinas de sua dieta, o que a torna um ingrediente essencial para a sobrevivência na estação da seca.
Os despenhadeiros também constituem um lugar perfeito para encontrar outras aves de sua espécie. As araras são as aves maiores e das mais bonitas da família dos papagaios em todo o planeta. Na América do Sul, há 17 espécies diferentes, todas com plumagens muito coloridas. Muito inteligentes e extremamente sociáveis, elas voam juntas em bandos enormes à procura de comida. Elas conversam sem parar, soltando grasnados altos. A socialização é mais que uma maneira de passar o tempo, é uma chance de encontrar um parceiro. É uma escolha importante para as araras. Elas se unem para a vida inteira, um companheirismo que chega a durar 50 anos. Mas várias espécies de araras correm o perigo de extinção. O comércio e a perda do habitat já eliminaram 4 espécies na vida selvagem. Para acabar com a espiral decrescente da quantidade de aves, os cientistas estão entrando na copa das árvores da floresta. Seu objetivo é avaliar a saúde das populações de araras na vida selvagem. Eles colocaram caixas de nidificação na copa de árvores a 40 metros de altura, numa parte protegida da floresta. Essa caixa é um sucesso. Um filhote está escondido dentro dela. Os cientistas precisam coletar informações durante suas primeiras semanas de vida. Uma tarefa difícil. Especialmente com a guarda de pais protetores. Na segurança do solo da floresta, eles fazem um exame médico rápido. É um filhote saudável e representa uma nova esperança para sua espécie. As araras não são os únicos animais que têm que lidar com plantas venenosas, sem gosto ou difíceis de comer. Esse é um problema muito comum por aqui: a defesa das plantas contra vegetarianos vorazes. Mas poucas criaturas são tão engenhosas quanto as mais numerosas habitantes da Amazônia, as formigas. As saúvas estão aqui há mais de 50 milhões de anos, trabalhando arduamente. A formiga mede cuidadosamente uma parte da folha usando o tamanho da perna como guia. Depois remove o pedaço usando as mandíbulas, que vibram 1000 vezes por segundo. As saúvas têm um sistema de castas elaborado, definido por seu tamanho. Prontos para defender as longas filas de formigas forrageiras, de tamanho médio, que levam pedaços de folha para o ninho. As forrageiras chegam a carregar até 20 vezes seu próprio peso, o equivalente a um carro pequeno para um ser humano. Formigas menores agem como guardas adicionais para as operárias, sempre vigilantes, mesmo quando estão pegando uma carona.
formigueiro subterrâneo das saúvas mede mais de 15 metros de diâmetro e até 5 metros de profundidade. E lá chegam a viver 8 milhões de indivíduos. O que acontece dentro é extraordinário. No formigueiro, os pedaços de folha são entregues para a casta mais baixa, a dos jardineiros. Eles mascam as folhas até formar uma massa viscosa que guardam em câmaras especiais. Outra câmara guarda o que a colônia tem de mais precioso: fungos comestíveis. Um jardineiro corta um pedaço do fungo e o leva para o novo esconderijo. Pouco depois, começam a nascer as folhas. É esse fungo, não as folhas, que alimenta as formigas. E elas o cultivam com cuidado como qualquer jardineiro humano. É uma adaptação assombrosa que levou milhões de anos para se aperfeiçoar. Ao contrário das saúvas sob seus pés, os índios matizes nunca dependeram da jardinagem. Eles colhem plantas e caçam. Essa é uma das quase 200 tribos que ainda vivem na Amazônia. Seu primeiro contato com o mundo exterior só ocorreu na década de 1970.
Escondido na água rasa cheia de folhas, ele espera pacientemente uma oportunidade. É um cágado de água doce, o mata-matá. Essa criatura estranha aperfeiçoa suas táticas letais há milênios. Seu nome, mata-matá, significa simplesmente morte. Ele fica imóvel, mas precisa respirar. O mata-matá faz isso estendendo seu pescoço especialmente adaptado, movendo-o lentamente para não ser localizado. Ele usa o seu focinho como um snorkel. Quando um peixe se aproxima, o mata-matá abre sua boca enorme, criando um vácuo. E suga sua vítima rapidamente. Mais abaixo do rio, um habitante estranho da Amazônia abandona as lagunas reduzidas na estação da seca e vai para as águas mais profundas do oceano. Este é um golfinho macho, o boto do rio Amazonas. A maior parte dos golfinhos vive em água salgada, mas essa espécie se adaptou aos rios há muito tempo. Agora, toda a bacia é o seu playground. Como outros golfinhos, ele usa o sonar para caçar, o que é muito prático nessas águas lamacentas. Mas, ao contrário de seus primos marinhos, ossos desunidos no pescoço o tornam mais flexível. Uma adaptação importante quando ele caça em rios menores, muitas vezes cheios de vegetação e raízes entrelaçadas. Machos e fêmeas passam a maior parte do ano separados. Mas agora, no auge da estação da seca, esse boto veio para um curso d'água mais largo a fim de procurar uma parceira. Quando acha uma fêmea promissora, ele começa essa dança de namoro estranha. O macho joga um pedaço de madeira, talvez para atrair a atenção da fêmea. Se ela o aceitar, o par vai acasalar. A fêmea se mudará para os pequenos lagos e lagunas das proximidades. Remansos mais tranquilos vão proporcionar alimento e abrigo, enquanto ela espera a chegada de seu filhote único. Perto do final da estação da seca, os níveis do rio estarão muito baixos, deixando à vista amplas margens de areia. Para criaturas tão desestimadas, lembrar oferece uma oportunidade essencial para sobreviver. A fêmea da tartaruga gigante Amazonas está se movimentando. Ela nada muito bem e pode percorrer grandes distâncias. As fêmeas procuram os mesmos trechos do rio ano após ano. Vão para os pontos mais altos nas praias para pôr seus ovos. A areia de grãos finos torna essas margens perfeitas para pôr ovos.
Com mais de 1 metro de comprimento e pesando por volta de 90 quilos, as fêmeas gigantes se arrastam para fora d'água a fim de tomarem sol. A temperatura da areia sobe durante o calor do dia e vai agir como uma chocadeira, apressando o crescimento dos ovos. Mesmo assim, é perigoso. O maior predador da Amazônia está à espreita. Com uma das mordidas mais fortes de todos os felinos, a onça-pintada perfura facilmente a carapaça de uma tartaruga. As fêmeas procuram a segurança da água. A onça-pintada pode esperar, mas o relógio biológico das tartarugas não para. Aproveitando a escuridão, essa tartaruga não perde a oportunidade. Depois de cavar o buraco, ela põe seus ovos e os cobre levemente de areia. Se tudo correr bem, eles abrirão 6 semanas depois. O timing é crucial e a margem de erro é muito pequena. Daqui a algumas semanas as chuvas vão voltar e as praias serão inundadas. Os ovos, tão preciosos, têm que abrir antes disso. É um cronograma preciso e as tartarugas o seguem há inúmeras gerações. Mas o clima daqui está mudando, como em outras partes do mundo. Se os padrões climáticos mudarem antes que as tartarugas tenham tempo de se adaptar, elas podem ser condenadas à extinção. Outra moradora do Rio enfrenta uma crise semelhante devido às mudanças climáticas. É a ariranha. Elas são raras e correm o risco de extinção, pois só restam menos de 5.000 indivíduos na natureza. Elas são as maiores de sua espécie, chegando a medir 2 metros de comprimento. Esse grupo familiar tem 10 membros, chefiados pela mãe e pelo pai. Elas são muito sociais e se comunicam constantemente umas com as outras, usando uma série de vocalizações. Sua comunicação inclui um sistema complexo de sons, cheiros e posturas. Os moradores locais as chamam de lobos do rio, pois são predadoras hábeis. Com suas caudas como asas, pés palmados e pelos lisos, elas foram feitas para a água e não tem problema para achar o que comer. Uma ariranha chega a comer 4 quilos de peixes por dia. Todos os anos, no início da estação da seca, a mãe espera que os níveis do rio baixem para achar trechos de terra seca onde possam fazer sua toca. Essa água represada é um lugar perfeito para os filhotes aprenderem e brincarem. Com 14 semanas, os filhotes ainda não dominam bem tudo o que precisam para sobreviver. Mas é uma corrida contra o tempo. As chuvas estão para chegar e a toca vai alagar. Se
os padrões climáticos mudarem, a organização da família será ameaçada. Uma criatura pode estar bem mais equipada para lidar com a mudança climática. Trata-se do maior peixe de água doce do mundo. O pirarucu chega a ter 3 metros de comprimento e a pesar mais do que 2 bebês elefantes. Ele vive em cursos d'água lentos e lodosos devido à decomposição da vegetação. O tanino das folhas deixa a água mais ácida, o que não é ideal para a maioria dos peixes. Como a mudança climática faz as temperaturas subirem, os níveis de oxigênio devem cair ainda mais. Mas o pirarucu tem uma arma secreta surpreendente. Além de suas guelras reduzidas, ele desenvolveu uma bexiga natatória que funciona como um pulmão. O pirarucu vai à tona para tomar um sorvo de ar, absorvendo oxigênio pela boca. Ele é adaptado unicamente para explorar áreas evitadas por outros peixes grandes. Os níveis baixos de oxigênio deixam os vizinhos mais lentos, tornando-os alvos fáceis. Sua adaptação será bem vantajosa num mundo que está mudando. Para todos os tipos de criaturas na Amazônia, dos rios às copas das árvores, a sobrevivência depende da adaptação. O bugio vermelho começa o dia com um grito que também lhe dá o nome de macaco gritador. Esses macacos são encontrados em todos os tipos de habitats da bacia amazônica. A estrutura única do seu crânio e dos ossos da garganta amplifica o som. Este é tão alto que pode ser ouvido a 5 quilômetros de distância. Tanto os machos como as fêmeas usam esses gritos para indicar sua presença para outros macacos e também defender seus territórios. Os bugios vermelhos vivem de flores, frutas e insetos, mas durante a estação da seca não há muita coisa para comer além de folhas. Usando sua cauda prênsil como um quinto membro, eles podem alcançar brotos novos. Glândulas salivares grandes auxiliam a decompor fibras rijas e substâncias químicas tóxicas das folhas. E longas sonecas ajudam a digestão. Os bugios preferem ficar no alto das árvores, mas se for preciso também podem descer para o solo da floresta. Eles gostam de passar pelas clareiras de um grupo de árvores até o outro. O desmatamento da Amazônia está transformando trechos da floresta em ilhas isoladas de vegetação. Todas as espécies terão que se movimentar ou se adaptar para sobreviver. E nem todas as criaturas têm grande mobilidade. Esta preguiça de garganta clara prefere a segurança das copas das árvores.
e só desce para o chão uma vez por semana para defecar. Quando ela desce, se limita a rastejar. A preguiça vive só de folhas, uma dieta de baixas calorias que fornece pouca energia e cuja digestão é difícil. Por isso, ela chega a passar 18 horas por dia descansando e digerindo. Essa vida sedentária explica seu nome e sua lentidão. Só o chamado de uma fêmea faz com que o macho se movimente. Como tem uma má visão, ele depende dos outros sentidos para encontrá-la. Seu pelo, coberto de líquen, faz com que ela seja ainda mais difícil de localizar entre os galhos. E é também um berço aconchegante para seu filhote de 3 meses. Ele ainda depende da mãe para ter comida e proteção. E levará ainda mais 5 meses para viver sozinho. Mas ela já está pronta para acasalar. O namoro da preguiça é lento e gracioso. Mas ela pode rejeitar o macho se ainda estiver com o filhote. Se o acasalamento dessas preguiças der certo, a fêmea dará à luz cerca de 6 meses depois, e então seu filhote já estará independente. Mas que tipo de futuro ele vai enfrentar? As preguiças vivem nas copas das árvores, um abrigo incerto. Sua falta de mobilidade torna difícil a adaptação a novas condições. Elas são desajeitadas e lentas demais para se movimentar com segurança em terreno aberto. Se a floresta se tornar mais fragmentada, elas podem estar condenadas à extinção. As criaturas da Amazônia desenvolveram suas estratégias incríveis para a sobrevivência durante milhões de anos. Se as condições daqui mudarem depressa demais devido ao aquecimento do clima ou ao desaparecimento da floresta, muitas criaturas não poderão se adaptar. Por enquanto, elas têm sorte. E as chuvas estão chegando na hora certa. Quando a nova estação começar, as águas tornam a subir. Plantas e animais vão se ajustar à mudança, como sempre fizeram. A capacidade rápida de recuperação aqui sempre foi recompensada com a sobrevivência. Hoje, essa região se defronta com um futuro incerto. Só o tempo dirá se a fartura espantosa e em grande escala vai garantir a sobrevivência da Amazônia.